Olá, e chegou a vez de a gente falar da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul e dos Estados Unidos. São os países do Novo Mundo que não estão na América do Sul e que a gente vai falar um pouquinho deles no mundo do vinho, mais especificamente do espumante, que é o tema desse curso. Vou confessar para vocês que não foi fácil chegar aqui para gravar esse vídeo, que na verdade é um dos vídeos mais difíceis. Não porque o conteúdo é difícil, como o da França, que tem tanta informação, tantas regras, tantas apelações de origem, que nem conseguimos abordar tudo no curso. Ou como na Itália, que também nem passamos da região norte para baixo. Ficamos ali no norte de tantos vinhos espumantes que são produzidos, além das denominações de origem. Quando eu falo desses outros países, eu estou falando de países que as legislações são muito leves. Legislações fracas, sem respaldo jurídico muito fiel e muitas vezes sem nenhuma regra específica para espumante. E é aí que torna o meu trabalho mais difícil. Porque se a gente não tem essa parte técnica na lei descrita ou nos sites das associações, fica complicado passar para vocês qualquer material com respaldo e informações corretas. Claro que tudo que eu vou passar aqui foi muito estudado e muito analisado, mas parece pouco conteúdo, parece informações muito jogadas e simples. Infelizmente, é o que nós temos para falar desses países quanto ao mundo do espumante. E é por isso que essa aula vai ser um pouco mais leve, um pouco mais jogada, e a gente vai falar menos de leis, porque não temos tantas, e sim analisar como um contexto geral esses países na produção de espumante. Então, começamos pela Austrália, já que falamos do método de transferência no vídeo anterior. A Austrália, como eu disse, é famosa pelo método em transferência, que é produzir o seu espumante. Começa pelo método tradicional e depois finaliza como se fosse método em tanque. Mas não é o único tipo de espumante que eles fazem. Eles fazem espumantes, na verdade, brancos, rosés e tintos, de secos a doces, principalmente os tintos meio doce ou meio seco. E produzem também pelo método tradicional, mas fica exclusivo para os vinhos de boutique, pequenos produtores. A Austrália é um país muito grande, é um continente, então eles produzem a grande quantidade em regiões maiores e para exportação ou para consumo interno, então eles produzem de forma mais econômica e por isso fazem um método de transferência, até pelo paladar do tipo de espumante que eles gostam, que é mais festivo e para se tomar mais fresco, no caso desse tinto meio doce, que eles apreciam bastante no local. Quando eles produzem o espumante pelo método tradicional, eles dão preferência para utilizar uvas como Chardonnay e Pinot Noir. E quando eles fazem o 100% da Chardonnay, eles colocam Blanc de Blanc. Não é uma lei, como eu disse, mas é uma regrinha que eles seguem da França. E normalmente são produzidos em regiões mais frescas, como Yarra Valley e também na ilha da Tasmânia, que é uma região muito conhecida pela excelente qualidade dos espumantes por método tradicional. Que normalmente quando você está conversando com um produtor de lá ou lendo alguma literatura local, eles não falam método tradicional, eles falam segunda fermentação na garrafa. Eles gostam de usar todo esse esquema falando que é segunda fermentação na garrafa. Ou seja, é a mesma coisa, mas é o termo que eles usam mais comum para informar que é método tradicional. Além disso, eles têm o espumante tinto, que é muito conhecido e aí sim é produzido em grande quantidade em outras regiões, já não é tão fresco. E o primeiro produzido tinto eles chamavam de Sparkly Burgundy, que era como se fosse um Borgonha tinto, né? Mas a uva é a Shiraz, a principal uva. Isso não impede que se utilize outras uvas, como a Merlot e Cabernet Sauvignon. Eles podem usar qualquer uva, como eu disse, não tem uma legislação.
Agora, existe uma regrinha dentro da legislação do país quanto a uva está no rótulo. Para a uva estar no rótulo, que normalmente eles colocam, pelo menos 85% da uva tem que ser corresponder àquela uva. Então, a 85% da uva que está no rótulo, os outros 15% eu posso fazer um corte, por exemplo, vamos supor que é um Shiraz. Aí eu posso pegar 15% e colocar uma Merlot. Eu não preciso dizer que é uma Merlot, eu apenas coloco o Shiraz porque 85% é Shiraz. Na ficha técnica impressa para análise do vinho, procedência, aí sim você coloca que tem os 15% dessa uva Merlot. Também é importante que 85% da uva seja do local de onde ela foi colhida. Ou seja, se eu coloco Yarra Valley, tem que ser 85% uva dessa região. E se eu especifico mais ainda uma sub-região, tem que ser daquela sub-região. Então, se usa essas regrinhas generalizadas para o vinho em geral e que também vale para o espumante, já que não existe uma restrição quanto ao espumante. E esse regulamento é o GI, Geographic Indication, e é o órgão do governo do país que faz total controle. Existem, obviamente, associações pequenas entre produtores para dizer qualidade, mas quem determina a lei e a regra dos vinhos na Austrália é o próprio governo. Dizendo também, é importante te falar que 10% de todo vinho produzido na Austrália é espumante. A Austrália, inclusive, é inovadora e é a que difundiu no mundo o espumante, por exemplo, em lata, que é o espumante mais econômico, muitas vezes escrito frisante, porque não chega nem a ser um espumante, para esse consumo internacional, para difundir, para que seja uma bebida mais festiva e consumida até mesmo entre as pessoas mais jovens. Alguns anos atrás eu entrevistei um importador no Brasil que tinha essa missão de trazer o vinho em lata da Austrália. Eu vou colocar o link aqui embaixo nos vídeos como um anexo para vocês, se quiserem assistir depois. Não planejei nenhuma degustação de vinho em lata aqui no curso, mas a gente pode ver mais pra frente, porque a ideia sempre é o que eu disse, provar melhores espumantes. O que a gente sabe é que se pode produzir espumantes por carbonatação, ou seja, a injeção de gás carbônico, e pode também fazer um método em tanque, como método de transferência, ou método tradicional, como é feito na Europa, né, ou em Champagne, como diz método champenoise. Então, existem todas as possibilidades possíveis na Austrália, veja bem. E guardando bem a informação que se você quer consumir um espumante de altíssima qualidade da Austrália, os bons exemplos, os que sempre estão bem nas competições e ganham bastante status, bastante elogios de profissionais em geral, são os da Tasmânia. Além disso, como eu disse, 10% de todo vinho da Austrália é espumante. E a gente com isso a gente percebeu que alguns produtores, principalmente de champanhe, encontraram no país algumas regiões propícias para a produção desse espumante, com um clima mais fresco, mais moderado. A Austrália é um país muito quente, com verões de 40 graus e algumas regiões bem desérticas. Então, Yarra Valley, que é outra região muito importante, é a sede, por exemplo, da Moet Chandon, que a Moet Chandon é em Champagne, e lá na Austrália é a Chandon Australia. Então, eles têm uma sede na Austrália para se produzir um espumante, e nesse caso eles também produzem um espumante por método tradicional, conforme as informações que eles colocam no site, e escolhem melhor terroir. Olha que interessante, a gente aqui tem que falar alguns pontos bem importantes quanto a essas grandes empresas viticulturas, principalmente de champanhe. A Moet Chandon chegou na Austrália, fundou a Chandon. Eles não têm a obrigatoriedade de fazer o espumante pelo método tradicional, porque o país e a região que ele está não exige. Eles optaram, nesse caso aqui, da Austrália, fazer o método tradicional. Essa produção do método tradicional segue as regras que eles acham propícias igual ao champanhe. Mas no início
eles plantavam, pegaram os primeiros vinhedos, pegaram um clima mais frio e começaram a plantar ali. Com o passar dos anos, eles foram identificando que a altitude proporcionava ainda mais frescor. E hoje a Shandong, que antes estava tipo a 100 metros acima do nível do mar, está a 800 metros do nível do mar em Yarra Valley. Ou seja, lembra quando eu falei no vídeo do Brasil que a gente falou da futura DO, que tem que estar a 700 metros do nível do mar? Inclusive inicialmente era 200, depois 512, mas parece que vão exigir que 700 mesmo. Como ainda não saiu a DO, eu não tenho que fazer correção no vídeo. Mas aqui também percebam que eles buscaram um nível do mar acima. Esse posicionamento de estar acima do nível do mar, 800 metros, vai trazer mais frescor, porque sim, a temperatura baixa conforme você vai subindo o nível do mar. Então, mesmo em uma temporada quente, mesmo num verão escaldante, você consegue uma temperatura mais amena. E, obviamente, melhor exposição solar, com mais, às vezes, se tem uma inclinação longa, né, uma boa inclinação, você tem maior exposição solar, porque você pega o sol por mais tempo na videira, diferente do sol bater no vinhedo plano, chato, né, que só pega por cima. Quando o vinhedo está inclinado, o sol ele nasce aqui e ele se põe ali, vamos dizer assim. Ou ele vem assim, ou ele vem assim, vem assim. Então, números de horas solar são maiores. Se o vinhedo está assim, ele não pega aqui no lado, né? Porque aqui é tudo vinhedo, ele só pega o sol quando bate aqui em cima. Quando o vinhedo tá assim, você consegue pegar todos os vinhedos por mais horas. Então, essa é uma jogada que essas grandes empresas que têm capital para comprar terras melhores, terras mais bem posicionadas, fazem. Então, é uma indústria de se fazer espumante e, obviamente, difundiu bastante os espumantes da Austrália. E só para falar um pouquinho mais do espumante tinto doce da Austrália, que é o emblema deles, esse espumante normalmente ele tem o dobro do açúcar de um espumante brut, ele tem ali entre 35 gramas por litro, o que é bem considerável. Exatamente esse açúcar é para quebrar o tanino e dar um equilíbrio melhor, que é o que fazem os lambruscos tintos e também o espumante tinto português. Tem bastante influência, né? Obviamente os australianos, como eu disse, fizeram os primeiros Sparkling Burgundy, ou seja, Pinot Noir que vem da Borgonha, mas espumante tinto, que aí você lembra da Borgonha que também teve um dia no passado, que agora quem faz é a Itália, junta toda essa informação da Europa e o Novo Mundo se inspira em tudo isso e cria o seu espumante. Então, vem essa influência sim da Europa, é muito forte, e a Austrália tem bastante influência italiana também. Principalmente tem algumas uvas como Sangiovese, Dolcetto, né, algumas uvas italianas bem produzidas na Austrália. Então, só para a gente entender, agora lembrando que é permitido fazer espumante em toda a Austrália, não tem uma regra como apelação de origem controlada, ok? É uma indicação geográfica, ou seja, aquele vinho que é produzido dentro daquela região, volto a falar. Às vezes a legislação é até para alimentos, e a gente vai falar agora, inclusive, na Nova Zelândia, que é exatamente isso, é uma legislação para tudo, qualquer alimento. Então, não é determinando que tipo de vinho que vai se fazer, mas sim a área que aquele vinho foi produzido, que aquela uva foi colhida, ok? Aí a gente passa para a Nova Zelândia, que são duas ilhas, né? A Nova Zelândia são duas ilhas, aí que a gente chama a Ilha Norte e a Ilha Sul. A Ilha Norte, com a parte norte bem próxima à linha do Equador, que é uma região bem mais quente, a parte central bem fresca e a parte da Ilha Sul, ao sul, bem mais fresca, com centro otágono, vou colocar um mapa para vocês, que chega a ter um clima bem continental. Mas a gente percebe no mapa que são duas ilhas e não tem como a gente não descrever como um clima mediterrâneo. Influência total do mar, influência total das brisas marítimas, obviamente. Mas prestem atenção que apesar de serem duas ilhas, é muito pequeno, é muito próximo. Se diz que
é o país com o menor país em número de habitantes do mundo, que só tem apenas 4 milhões de pessoas, juntando as duas ilhas. E é uma prática comum a transferência de uva de uma região para outra, porque na verdade você parece que circula a ilha de uma ponta a outra em 4 horas, é incrível. Então você colhe no sul e vai às vezes vinificar no norte. Então eles têm essa prática comum na região. Então você produz uvas para espumantes em ambas as ilhas, em todas as regiões. Não necessariamente vão ser vinificados onde foi o cultivo da uva. Mas mesmo podendo produzir o espumante com uvas de qualquer região, existem algumas regiões que se destacam mais, sim, quanto à melhor procedência da uva. Uma uva mais crispy, que eles chamam mais crocante, né? Com acidez mais vibrante, mais vivo. Isso porque o espumante quer essa uva mais jovem. Então a gente vai colocar um mapinha de novo e vocês vão visualizar essas regiões. Aqui a gente pode falar de Marlborough, que é uma região bem propícia para Pinot Noir, Chardonnay, e agora ganhando destaque para a Sauvignon Blanc, que é um grande êxito no país, como eu já disse, e que também tem sido aproveitado para fazer esse espumante. E a gente tem a parte sul, o Centro-Otago, que é muito famoso pelo seu Pinot Noir, por uma região que a uva se adaptou muito bem. Então eles fazem Pinot Noir tinto e obviamente também fazem muitos bons exemplos de espumantes dessa região. Como eu disse da Austrália, aqui a gente repete que as legislações não são rígidas, que existe uma tranquilidade do que cada produtor pode fazer no seu vinhedo, na sua área. O que se espera é outra coisa aqui. A Nova Zelândia é muito ligada à sustentabilidade, ao meio ambiente. Então, eles querem que os produtores sejam mais sustentáveis, que cuidem mais do meio ambiente, que poluem menos. E por isso, mais forte do que qualquer lei, eles têm uma associação de sustentabilidade, eu vou colocar aqui a fotinho para vocês verem, que é uma associação que dá vários direitos e várias, vamos dizer, eles não é só direitos, mas proporciona algumas vantagens para quem faz parte dela. Então, quem faz parte desse grupo, que deve seguir várias regras de sustentabilidade, também em troca ganha alguns serviços, como consultoria de uvas, consultorias de cultivo, consultorias de viticultura, feiras de eventos para se produzir, divulgar mais o seu produto. Então, existe essa associação que ela é muito representativa no país. A legislação de viticultura como geral apenas obriga que 85% da uva descrita no rótulo é aquela uva que está no vinho. Ou seja, se o meu espumante é 90% Sauvignon Blanc e eu apenas coloquei 10% de Pinot Noir, posso, nada me impede. Mas se eu usar 40% Sauvignon Blanc, 30% Chardonnay e o restante de Pinot Noir, eu não posso colocar apenas Sauvignon Blanc no meu rótulo. Eu sou obrigada a colocar ou as 3 uvas, eu não coloco a uva nenhuma, ou coloca no contrarótulo e a porcentagem delas. Sempre dá maior concentração de uva primeiro, para com menos concentração. Sempre é assim no rótulo. A uva que tem mais proporção antes. Então, se fosse 60% Sauvignon Blanc e 40% Chardonnay, e eu quisesse colocar as uvas no rótulo, eu teria que colocar Sauvignon Blanc, tracinho, Chardonnay. Eu sei que a Sauvignon Blanc, que é a primeira que vem no rótulo, é a uva que tem maior proporção naquele vinho. Assim é para todos os vinhos, ok? Branco, rosé, tinto, espumante. Normalmente, quando você faz uma assemblagem, que é um vinho base do espumante, você não coloca a uva. Mas Sauvignon Blanc está ganhando o mercado internacional. Eles são vamos dizer, os grandes produtores de Sauvignon Blanc de altíssima qualidade e vão saber explorar isso. E sim, você começa a ver espumante com a uva Sauvignon Blanc no rótulo, diferente que a gente espera da Chardonnay. Também é interessante a gente falar
que a região agora, como eu disse, que você pode traspegar uma uva de uma região para outra, mas eles pedem que 85%, se estiver descrito no rótulo a região, seja a uva daquela região. Não é muito seguido isso, tá? Alguns produtores reclamam disso, que sim, há movimentações irregulares, mas também o que o produtor pode fazer, ele apenas colocar Sparkling Wine, New Zealand e não colocar a região. E coloca no contrarótulo onde foi vinificado, né? Que aí você dá um entender. Mas ele não pode colocar no rótulo, na frente, se as uvas não forem 85% daquela região. Então, o que a gente tem da Nova Zelândia para falar é isso, que é uma região, um país novo, né? É um país produtor de vinhos novo, mas que tem muito mercado pela frente e todo mundo aspira bastante devido ao clima muito fresco, muito fácil de se vinificar e ter boas uvas, principalmente para vinhos que precisam de acidez alta, que é o caso do espumante. O próximo país é a África do Sul, esse que também é muito conhecido pelos seus espumantes, faz de espumantes doces a espumantes secos e os seus espumantes pelo método tradicional eles chamam de Cap Classic. Você vai ver muito isso no rótulo, é uma forma de você identificar que foi um espumante pelo método tradicional. Eles pedem que no mínimo sejam 9 meses em contato com as leveduras e recentemente a legislação estava alterando para 12 meses esse tempo de contágio com as leveduras. O que é bem interessante porque assim a gente percebe que eles querem elevar o padrão e a qualidade do seu espumante pelo método tradicional. As melhores uvas vêm da região da província do Cabo e normalmente Chardonnay e Pinot Noir é a base para um bom espumante em todo o país. Atenção, existe uma associação de Cap Classic que reúne os melhores produtores ou quem produz e quer se cadastrar, mas não é apenas o espumante que está dentro dessa associação que pode utilizar o nome Cap Classic. Qualquer produtor de espumante pelo método tradicional na África do Sul pode classificar como Cap Classic, ok? A gente tem que levar isso em consideração, porque se vocês forem entrar, às vezes, no site da associação Cap Classic, vocês não vão ver todos os produtores ali, aí depois você comprou outro espumante que está Cap Classic, não faz parte da associação e você pode achar que está sendo enganado. Não existe uma ligação do nome Cap Classic com a obrigatoriedade de estar nessa associação. Faz parte quem quiser e, obviamente, é eles que brigam por melhorias, como é o caso dos 12 meses em contato com as leveduras. Uma forma sempre, como eu digo, essas associações, ou como a gente diz em italiano, os consórcios, de se produzir um melhor produto para oferecer o melhor ao mercado e se posicionar melhor. Mais uma vez, um país sem legislação rígida, ela tem algumas classificações quanto ao distrito, quanto às DOs, mas não especificamente para espumante. E o que a gente pode falar é que se a variedade da uva estiver no rótulo, 85% tem que ser daquela uva, e se a região estiver no rótulo, 100% daquele vinho tem que vir daquela região, ou daquela sub-região, ou daquele vinhedo específico, ok? Eles não permitem esse translado de uvas de uma região para outra, mas não exige uma legislação específica para espumante, e sim para vinhos em geral. E é por isso que a África do Sul se limita a esse conhecimento inicial. Vamos em busca de melhorias, eles estão buscando, eles estão correndo atrás de mais regras, assim como a Nova Zelândia e a Austrália, exatamente para melhorar e poder realmente ter um melhor posicionamento no mercado, principalmente de exportação. Saindo da África do Sul, a gente chega nos Estados Unidos, que tem uma importância muito grande na produção de espumantes. É nos Estados Unidos que bastante casas, não apenas de champanhe, mas também de cava, como é o caso da Freixenet, se instalaram. As regiões mais importantes nos Estados Unidos ficam na Califórnia, que é Sonoma e Carneiros, que são regiões mais frescas, com melhor procedência da uva Pinot Noir e Chardonnay, que são realmente as uvas mais propícias para se fazer esse espumante. E eles produzem espumante por 4 métodos. Pode ser carbonatação, pode ser em tanque, pode ser transferência e pode ser método tradicional. Lembrando que você ainda vai encontrar alguns produtores da Califórnia e de todos os Estados Unidos que colocam o nome champanhe em seus rótulos porque eles dizem, mais uma vez, igual os brasileiros que estavam ali antes dessa lei, dessa AOC.
e continuam colocando o seu nome no rótulo. O que eu acho disso, já dei minha opinião no vinho brasileiro, que eu acho um absurdo, mas eles acham que com isso vendem e realmente várias críticas dizem isso, porque a pessoa que não tem conhecimento, ele compra e ainda vem escrito assim, Champagne from California. Champagne made in France. Eles colocam o rótulo para dizer champanhe da França, nas plaquinhas do supermercado tem champanhe da França, champanhe dos Estados Unidos, o que é um absurdo, mas existe essa técnica, essa prática deles, assim como muitas vezes você vai encontrar um Chianti ou um Chablis em alguns rótulos feitos na Califórnia, só porque a uva é similar. Então, os Estados Unidos faz isso. O que a gente tem que falar também é que eles têm um órgão regulador, que é a AVA, América Viticultura Área, ou seja, traduzindo, tá, gente, para o português, que é quem controla a área, como eu disse aqui, da produção desses espumantes, desses vinhos de forma em geral. Ou seja, regras também não é específica para um tipo de vinho produzido em cada região, mas sim para a área que vai se produzir. E, obviamente, eles aproveitam a área mais propícia para cada tipo de espumante ou cada tipo de vinho que eles querem produzir. As uvas, 85% tem que ser da uva que está no rótulo e 100% também da uva da área, da região, evitando uvas de outras procedências. No caso da Califórnia, tá? Se fosse Estados Unidos, baixa para 75% essa área da uva da região. Então, assim, existem regrinhas mais rígidas, mas eu que não tenho como falar de cada uma, porque se produz espumante em qualquer lugar dos Estados Unidos pode se produzir. Não é proibido se produzir. Então, se em Fingers Lake, perto de Nova York, querem produzir espumante, eles vão produzir. A AVA permite se fazer espumante. Claro que, como eu disse, cada região procura produzir aquilo que melhor se adapta. Vamos só falar mais um pouquinho dos espumantes da Califórnia, que é importante a gente falar, principalmente a região de Carneiros. A gente vai encontrar vários produtores, como eu disse, a Freixenet, você tem o Cotonil, você vai ter de novo a Moet Chandon com a Chandon America. E aqui pode-se produzir, mais uma vez, na forma que eles quiserem. O espumante, eles têm método tradicional e tem um não tradicional. E, obviamente, conforme a demanda do mercado. Normalmente, quando é espumante do Oregon ou de Washington, que são regiões menores e de mais boutiques produtoras de vinho, aí eles fazem o método tradicional do espumante. Evita-se o método em tanque, vamos dizer assim. Mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos está ganhando um mercado muito grande na produção de espumante, principalmente em lata também, que é esse novo consumidor. Então você vai ver uma explosão de espumantes em lata ou frisantes, que eles estão buscando esse público mais jovem também em momentos de maior descontração. O mercado de espumante era um mercado do vinho que mais crescia, que tinha grande exceção antes da situação que estamos vivendo em 2020, e por isso todos apostaram bastante nesse tipo de vinho. E obviamente que se souber em continuar mantendo isso, vai voltar ao normal e obviamente eles continuarão tendo uma crescente do mercado consumidor de vinho. É muito importante pegar esse jovem consumidor com vinhos mais leves, mais frescos, para depois tentar embarcá-los em um vinho mais estruturado e tinto e talvez mais caro. Normalmente os espumantes são mais baratos, né? Você pega um espumante de latinha que pode custar 5, 6 dólares e não uma garrafa de 50 ou 100 dólares de um champanhe, por exemplo, ou de um vinho tinto de grande marca. Então, você consegue pegar um consumidor inicial, o consumidor da Coca-Cola, vamos dizer assim, tá? Então, os Estados Unidos tem muito claro isso e eles investem pesado. Produzem espumantes brancos e rosés, dificilmente você vê tinto, mas tem alguma coisa, é permitido, tudo é permitido. Mas Carneiros e Sonoma se baseiam em espumantes brancos e rosés das principais uvas, como eu já disse. E Washington e o Oregon também, principalmente pelo método tradicional. Eu falei de 4 países produtores de espumantes e a similaridade em todos eles é que as leis são quanto às terras, quanto ao local onde se produz o vinho e, na verdade, não existe uma lei, uma regra como na Europa para um vinho específico produzido naquela região. Isso é importante a gente entender e ver como o Novo Mundo tem trabalhado e produzido os seus vinhos. Tem muita ligação à parte histórica,
como a Itália, muito histórica, como a França, a Espanha, e, obviamente, a modernidade, o marketing, a necessidade de se vender. Então, são dois posicionamentos diferentes, não existe um melhor ou um pior. Mas eu fico imaginando se champanhe pudesse fazer vinho tinto e colocar champanhe, quanto teria perdido de espumante maravilhoso na época que a moda foi tomar Cabernet Sauvignon, né? Então eles teriam talvez arrancado todo o Chardonnay e Pinot Noir e colocado Cabernet? Provavelmente sim, porque o dinheiro chama mais. Porém, por não ocorrer uma liberação da apelação, faz com que a tradição permaneça, o que é muito, muito importante para esses países que foram introdutórios no mundo do vinho para todos nós. Eles têm a história do vinho e eu sou totalmente a favor deles manterem essa tradição. E o novo mundo trabalha mais com a venda, com o marketing, com mais o comercial. O que a gente tem que falar mais? Vocês percebam que eu falei que casas de champanhe estão espalhadas nesses países, né? Tanto tem na África, tem na Nova Zelândia, tem na Austrália e tem nos Estados Unidos. Várias casas produtoras de champanhe em todos esses países do Novo Mundo. Não se limitam aí, tá? Também estão no Brasil, na Argentina, no Chile. Então, todas essas casas de champanhe, ou de cava, ou mesmo de prosecco, vamos dizer assim, buscaram estar em outros países para também pegar um outro mercado e um outro produto, um produto diferenciado e mais barato que o seu champanhe ou o seu cava. Então, a gente vê que existe esse produtor do outro lado do mundo. Mas a gente não pode confundir Moet Chandon com Chandon. Moet Chandon é champanhe, Chandon é o resto do mundo. Mumm é o champanhe francês. Mumm Argentina é o espumante Mumm Argentina. Eu não posso chamar de champanhe porque está na Argentina. Muitas vezes o método de produção não é seguido. No caso do Mumm Argentina não é método em tanque. Eu acho até que é uma carbonatação. E o Chandon Brasil também é método em tanque, apesar de não colocarem no rótulo. Então o que a gente encontra aqui? Casas que são multinacionais, casas muito grandes, com potencial enorme de ganhar o mundo, que estão na China, que estão no mundo inteiro, que produzem e usam o seu nome em qualquer lugar no mundo. O que vocês não podem sair desse curso falando é que você tomou um champanhe da Chandon da Califórnia, que você tomou um Mumm argentino champanhe, que você tomou um Chandon Brasil que é champanhe, porque não são. São empresas que estão conectadas com a casa de champanhe. Mas nem o CNPJ é o mesmo, nada é o mesmo e não estamos em terra de champanhe. Então nunca seremos o mesmo produtor. Você vai identificar isso no rótulo, obviamente, porque as casas de champanhe não colocam o nome champanhe nos seus espumantes produzidos em outros lugares do mundo. E, obviamente, atrás no contrarótulo você tem o lugar de produção. Então, se você pegar uma Mumm, você vai olhar o champanhe lá, vai estar lá, Mumm, Made in France, e o local, champanhe, qual é a cidade, papapá. E se você pegar a Mumm, vai estar Mumm, Made in Argentina, ou seja, não pode ser champanhe. Qual a minha opinião quanto a isso? É que essas casas, elas se aproveitam do grande nome que tem, realmente, que carregam em champanhe ou em cava, é o caso da Freixenet. Tem Freixenet Prosecco, tem Freixenet na Califórnia. Então, não é Freixenet, não é o cava. O cava é quando ele produz ali no cava DO cava. Mas quando ela produz em Prosecco, na região do Vêneto, e ela leva o DOC Prosecco, ela é um Prosecco. Quando está na Califórnia, é um Sparkling Wine Freixenet. Então, o que a gente fala? É que eles se utilizam do nome, já que tem no mercado internacional e conseguem vender mais. Mas vocês têm que estar conscientes que muitas vezes não chega aos pés a qualidade do que é se produzido em champanhe mesmo. Então, particularmente, eu dou mais abertura para pequenos produtores, eu prefiro pequenos produtores, eu prefiro aqueles que você nem conhece, até mesmo em champanhe, coisas que vocês nunca ouviram, ou pequenos produtores, por exemplo, na Ilha da Tasmânia, pega um produtor que faz só
3.000 garrafas, 500 garrafas por ano, sabe? Outro que faz 10.000 garrafas de vinhos no total, entre brancos, tintos e espumantes. São fenômenos de fazer vinho e não quem faz 500.000 garrafas ao ano. E vocês vão conseguir perceber melhor um terroir, melhor a qualidade de um produto regional. Obviamente também vão pagar caro porque pequenos produtores têm recursos menores e obviamente sai mais caro para eles a produção. Então, a minha sugestão com esse vídeo aqui, mais do que a gente falar de regras, porque não tem regras, né? Vimos que são muito poucas, a gente percebe que há um mercado enorme produtor de espumante no Novo Mundo, aberto a todos. E temos que nos concentrar nas informações obrigatórias, obviamente, ninguém pode colocar que é método tradicional e não ser método tradicional. Teor de álcool, se você gosta de brutos, teor de álcool sempre até 12 no máximo, não me pega um espumante de 13,5, 14, que deve ser insuportável, a não ser que seja o tinto doce. E você procure esses pequenos produtores que mostram a essência e o terroir das melhores regiões produtoras de espumantes no mundo. Então, eu aqui quis dar uma noção geral, eu não tenho nem como falar mais especificamente de cada região, porque é muito difícil, porque um país que é enorme como a Austrália ou os Estados Unidos, que é enorme, que pode produzir espumante em todas as suas regiões, como falar de cada solo, de cada terroir? O que a gente tem que buscar é falar que, obviamente, que os espumantes de uvas provenientes de climas mais frios, mais frescos, continental, ou mesmo que seja marítimo, mas que tenha muito frescor, que é o caso da Nova Zelândia, é super interessante, ou vinhos de altitude, como é o caso da Austrália, que busca fazer vinhos de altitude. Então, a gente busca essas diferenças para se encontrar melhor uva produtora de espumantes. Esse vídeo encerra por aqui e a gente vai agora degustar um espumante californiano, obviamente, e posteriormente nós teremos outros espumantes sendo degustados aqui para complementar essa parte teórica.